Bom dia, igreja. É uma honra, um privilégio tremendo para mim estar aqui com vocês. Confesso aos irmãos que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que estaria aqui um dia com vocês. Então é um privilégio tremendo. Grato a Deus pela vida do pastor Pedro, pelo convite. Grato a Deus pela vida da igreja, pela recepção tão maravilhosa. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre o tema A Procura da Verdadeira Alegria. A Procura da Verdadeira Alegria. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versos de número 4. Um abraço também a todos os irmãos da PIB Tarcísio Miranda que acompanham esse culto pela internet. Um grande abraço para todos vocês. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Vou repetir mais uma vez. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Pai Santo, louvado seja o seu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, e rendemos graças ao Senhor, Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que já foi feito aqui nesse culto, por tudo aquilo que cantamos, ó Pai, e pela forma, ó Pai, que nos dirigimos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez, ó Deus, estar na Tua casa, ó Pai, nessa manhã tão linda, tão preciosa e tão maravilhosa. Mas, diante de todos esses privilégios, ó Deus, te pedimos uma coisa só, a Tua presença, ó Deus, entre nós, a manifestação da Tua glória, a manifestação do Teu poder, não só, ó Deus, aqui, ó Pai, nesse templo, mas sobre a vida, ó Pai, de todos aqueles que estão em casa. Abençoa-nos, ó Deus, que haja mudança de vida, que se possível, ó Deus, haja conversões, que se possível, ó Deus, haja, ó Pai, corações, ó Pai, entregues e voltados para Ti nessa manhã. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação, não só da parte daquele que fala, Deus, mas sobre a vida de todos aqueles que vão ouvir. Me dê ousadia no falar, me dê unção no falar, e que eu seja objetivo, ó Pai, naquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. A procura da verdadeira alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, corretamente, é considerada como a carta da alegria cristã. Paulo, por diversas vezes, ele cita alegrai-vos e alegre-se. Mas por mais que essa carta, pastor Pedro, seja considerada a carta da alegria cristã, ela não foi escrita, ela não foi redigida num palácio, ou quem sabe num belo gabinete pastoral. Mas Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso numa masmorra, num lugar difícil, num lugar insalubre, num lugar em que ninguém e nenhum de nós aqui nessa manhã queria estar. Mas por mais que ele estivesse nessa circunstância, por mais que ele estivesse nesse lugar, muitas das coisas que saem do coração do apóstolo, da boca do apóstolo, é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sendo assim, eu pergunto para você, o que é a alegria? Na época de Paulo, as pessoas definiam a alegria, ou tinham uma ideia de alegria, de você poder desfrutar, de você poder gozar, de você poder experimentar tudo aquilo que o Império Romano poderia oferecer. Tudo aquilo que Roma preparava e entregava para os seus súditos, você provar de tudo aquilo, era sinônimo de alegria. Na época que nós vivemos, no nosso tempo, ser alegre ou ser feliz é estar com um largo sorriso no rosto, é diante de qualquer adversidade você poder sorrir para a vida, ser feliz em nosso tempo,
é você ter uma saúde robusta, você não ser acometido de nenhum tipo de doença. Isso é ser feliz em nosso tempo. Mas ser feliz em nosso tempo é poder conquistar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que, diante de tanto tempo, diante de tantas circunstâncias, você conseguiu conquistar. Isso é ser feliz, isso é ser alegre no nosso tempo. Mas eu pergunto para você, o que Paulo diz para nós, nessa epístola, do que é ser alegre, do que é ser feliz? O apóstolo Paulo diz para nós que a alegria cristã é uma ordem, porque o texto vai dizer, o texto que a gente leu vai dizer, alegre-se. Note comigo que o grande apóstolo, ele não pede, ele não sugestiona, ele não dá um conselho, mas pelo contrário, ele diz, alegre-se, é uma ordem. É nossa obrigação como cristãos ser felizes. Mas mais do que uma ordem, a alegria cristã também ela é ultra circunstancial. Porque ele vai dizer, alegre-se sempre no Senhor. Eu e você e eu, sabemos das dificuldades que temos em nossa vida. Olhamos para o céu dessa manhã de domingo e observamos esse céu lindo, essa manhã maravilhosa. Mas quantas das vezes amanhecemos com o céu cinzento, com dificuldades em nossa vida, com problemas para se resolver, porque a vida é difícil. E se nós, na nossa tolice, formos depender daquilo que está acontecendo ao nosso redor para sermos felizes, isso vai nos complicar. Porque Jesus bem disse, no mundo tereis aflições. Então eu e você, como verdadeiros cristãos, não podemos depender das circunstâncias da vida para sermos felizes, porque a alegria cristã, ela é ultra circunstancial. Mas ela não só é uma ordem, ela não é só ultra circunstancial, mas a alegria cristã, a alegria verdadeira, ela é cristocêntrica. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós o que no verso 4? Alegrai-vos nas circunstâncias, alegrai-vos nas pessoas, alegrai-vos nos bens que você conquistou. Pelo contrário, ele vai dizer, alegre-se no Senhor. Porque a nossa alegria, a minha alegria, a sua alegria, ela é uma pessoa. E é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa fonte da verdadeira alegria. Então, diante dessa introdução, diante dessas verdades que eu acabei de citar para vocês, eu quero defender uma ideia nessa manhã. E a ideia é a seguinte: Deus, preste bem atenção comigo, Deus, nessa vida, nessa nossa caminhada tão difícil, Ele nos concede alegria nele. Mas todos nós, cada um de nós, somos inclinados a tirar os olhos de Deus e colocar a nossa expectativa de alegria nas coisas e nas pessoas que não conseguem alcançar as nossas expectativas e acabam roubando a nossa alegria. E se essa tese que eu acabei de dizer para vocês, essa ideia que eu acabei de dizer para vocês está correta, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: quais são os ladrões da nossa alegria? Vou repetir mais uma vez. Quais são os ladrões da nossa alegria? Em todos os 4 capítulos dessa epístola aos Filipenses, Paulo, em cada capítulo, vai citar um ladrão da alegria. Mas eu quero ver 2 com vocês nessa manhã. E o primeiro ladrão da alegria são as circunstâncias da vida. Volte comigo, por favor, no capítulo 1 dessa epístola, no verso 12, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: quero ainda
Irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Note que ele vai dizer: quero que saibam que as coisas que me têm acontecido. E o que são as coisas? As coisas que me têm acontecido são as circunstâncias da vida. E se são as circunstâncias da vida, eu pergunto para você nessa manhã, para você também que está em casa: o que é a vida? Como nós podemos definir o que é a vida? E a primeira coisa que a gente observa, eu não me canso de falar isso, que a vida, ela é dura. A vida é dura, porque eu e você sabemos quanto a gente passa nessa vida, como nós sofremos nessa vida, quanto a gente dá tudo de si para conquistar uma coisa só na nossa vida, porque a vida é dura. Você sabe das dificuldades que você passa, você sabe dos problemas que você enfrenta, você que está em casa sabe da dificuldade que talvez você esteja passando, porque a nossa vida, ela é dura. Engana-se aquele que acha que, ao ingressar na vida cristã, ele vai passar por essa vida deitado num travesseiro de marfim. Engana-se aquele que pensa que, ao entrar na vida cristã, ele vai daqui até os céus num tapete vermelho. Porque Paulo vai dizer a Timóteo que nós vamos passar por muitas tribulações nessa vida, porque a vida, ela é dura. Mas a vida não é tão somente dura, mas a vida também, ela é incerta. Quantos de nós passamos anos, meses, às vezes tantos anos, planejando, querendo, almejando conquistar algo em nossa vida. E quando conquistamos esse algo, às vezes com uma palavra, às vezes com uma atitude, tudo aquilo que nós conquistamos cai por água abaixo. Porque a nossa vida, ela não é só dura, mas ela também é incerta. A vida é dura, a vida é incerta, mas a vida também, ela é curta. Jó disse no capítulo 14, verso 1 e 2 do seu livro: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietações, nasce como a flor e murcha, foge como a erva e não permanece. Porque a vida, ela é curta. E eu e você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, temos observado o quanto a vida é curta. Quantos amigos, quantas pessoas queridas, quantos parentes que nos eram tão chegados ao coração, nós perdemos. Porque a vida, ela inevitavelmente, ela é curta. A vida é dura, a vida é incerta e a vida é curta. Então, sendo assim, inevitavelmente a vida e as circunstâncias da vida vão tentar roubar a minha alegria e a sua alegria também. Como nós podemos não permitir, isso é uma negativa, como nós não podemos permitir que a vida roube, as adversidades da vida roubem, pegue para si, tome de nós a nossa alegria. Volte comigo, aí no verso 12, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que nada nos acontece por acaso. Vou repetir mais uma vez. Se você quer deixar, ou não quer deixar, melhor dizendo, que a vida roube a sua alegria, você precisa entender que nada nos acontece por acaso. Paulo vai dizer assim no verso 12, vou repetir: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Mas a gente deve perguntar para Paulo, como as coisas que te aconteceram, as circunstâncias da vida contribuíram para o progresso do Evangelho? O que você passou, Paulo, para você dizer isso para nós? E talvez o apóstolo Paulo diria para nós: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém,
Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui preso e açoitado em Filipos. Eu fui escorraçado de Tessalônica. Eu fui mandado para fora de Bereia. Eu fui chamado de impostor em Atenas. Eu fui chamado de tagarela em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Fui preso injustamente em Jerusalém. Sofri um naufrágio a caminho de Roma. Fui picado por uma cobra em Malta. Eu cheguei em Roma preso e algemado, mas todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Por que contribuíram para o progresso do Evangelho? Porque quando Paulo estava preso, os crentes foram encorajados a pregar. Quando Paulo estava preso, e por Paulo estar preso, nós temos hoje na nossa Bíblia essas joias tão preciosas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por Paulo estar preso, 16.000 soldados da guarda romana foram evangelizados. As circunstâncias da vida contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas você não só precisa entender que nada na sua vida acontece por acaso, mas, em segundo lugar, no momento da adversidade, talvez nós não vamos entender o porquê ela está acontecendo na nossa vida. Quem nunca aqui, no momento difícil, no momento complicado, fez a seguinte pergunta tão recorrente em nossos lábios: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Por que logo com a minha família? Por que logo com os meus parentes? O porquê é comum nos nossos lábios. E não é só conosco, mas se você lembrar de Jó, homem temente a Deus, homem considerado o homem mais piedoso da sua época. Jó, naquele momento de dificuldade, onde ele perdeu os seus filhos, onde ele perdeu os seus bens, onde ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado, inclusive a sua saúde. Jó levantou ao céu 16 vezes essa pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não murcharam? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Porque é comum de todos nós, no momento da adversidade da vida, levantar o questionamento: por quê? Gary Chapman, o autor das 5 linguagens do amor, ele conta para nós a seguinte história. Quando ele era pequeno, ele via, sentado no chão, a sua mãe fazendo crochê. E ele olhava de baixo para cima, enquanto sua mãe fazia aquela costura. Ele não conseguia entender nada daquilo que a mãe fazia, ele achava estranho. Até que um dia a mãe olhou para ele, com aquela cara de espanto, o pegou no colo e mostrou para ele aquilo que ela fazia de cima para baixo. Ele viu a beleza daquilo que sua mãe fazia. Meu irmão, independente daquilo que você estiver vivendo, independente daquilo que você estiver enfrentando, nunca tire da sua mente, não deixe as adversidades da vida roubar a sua alegria. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não deixe que as adversidades da vida roubem a sua alegria. Mas, em segundo lugar, ou o segundo ladrão da alegria, que eu quero tratar com vocês nessa manhã, está no capítulo 2. Vá para o capítulo 2 comigo, por favor. Capítulo 2, versos de 1 a 3. O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O segundo ladrão da alegria
são as pessoas. Sabe por quê? Nós somos pessoas diferentes. Nascemos em lares diferentes. Temos conceitos diferentes, ideias diferentes e propósitos diferentes. E muitas das vezes, por ser diferentes, nós vamos magoar um ao outro. Nós vamos machucar pessoas, nós também vamos ser machucados por pessoas. E nós machucamos as pessoas, muitas das vezes, através das nossas palavras. Uma palavra dita na hora errada, de forma errada, com a entonação errada, ela tem machucado muitas pessoas. Quantas pessoas feridas dentro de casa? Quantas pessoas machucadas na família por causa de algo que alguém disse, que feriu, que machucou, que entristeceu e que magoou muita gente. Mas nós também machucamos as pessoas através das nossas atitudes. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos simplesmente em nós mesmos. Não é tudo sobre você, como diz a questão, mas é tudo sobre eu. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu enxergo. Então, tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas dizem, tem que ser ao meu favor. E por causa disso, nós machucamos pessoas através das nossas atitudes. Mas nós machucamos pessoas também através da nossa omissão. Quantas coisas que nós deveríamos fazer, atitudes que nós deveríamos tomar, coisas que nós sabemos que deveria ser feito, mas nós não fazemos. E por causa da nossa omissão, nós temos machucado as pessoas. E se é assim, e como então nós não permitimos que as pessoas, sim, as pessoas roubem, tomem para si a nossa alegria? Sabe como? Nós precisamos aprender a perdoar. Vou repetir, é difícil, mas nós precisamos aprender a perdoar. C.S. Lewis vai dizer para nós que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Falar de perdão é fácil até você ter alguém a quem você perdoar. Mas nós precisamos perdoar para que as pessoas não roubem a nossa alegria, porque o perdão é algo urgente. O perdão é algo urgente. Na sua parábola do credor sem compaixão, em Mateus capítulo 18, versos de 1 a 35, Jesus vai contar uma história, de que um rei acertava conta com seus súditos. E, de repente, ele encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. E esse rei mandou chamá-lo e disse para ele: pague tudo o que você me deve. E esse homem disse ao rei: olha, rei, eu não tenho como lhe pagar. Então o rei mandou prendê-lo até que ele pagasse toda a dívida. Mas o homem disse para o rei, ajoelhado e clamando: rei, me perdoa a dívida. E o rei, cheio de compaixão, perdoou aquela dívida. Ao sair daquele local, aquele homem encontra um conservo que lhe devia 100 denários. E prendeu aquele homem, o agarrou e disse: pague aquilo que você me deve. E o homem repetiu as mesmas palavras que ele tinha dito ao rei: me perdoe a dívida que eu vou lhe pagar. Mas ele não perdoou. Pegou aquele homem e jogou na prisão. Os servos do rei, ao ver aquilo, contaram para o rei que ficou muito furioso. E esse rei mandou chamá-lo de novo: olha, eu lhe perdoei a sua dívida, como você não pôde perdoar o seu conservo? E prendeu aquele homem até que ele pagasse o último centavo. E a parábola termina e nós não entendemos quase nada, porque eu não sei o que são 10.000 talentos, eu também não sei o que são 100 denários. Mas Jesus conta mais do que uma parábola, ele conta uma hipérbole. 10.000 talentos, ninguém poderia dever 10.000 talentos naquela época, porque um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro.
Para você só ter uma ideia, todos os impostos da Galiléia, Pérea, Samaria, durante 12 anos, dariam 10 mil talentos. O que Jesus está dizendo para nós? Que a dívida daquele homem era impagável. Mas esse homem que recebeu esse perdão tão grande, preste bem atenção comigo, ele não conseguiu perdoar alguém que lhe devia 100 denários. E o que é um denário? Um dia de serviço. Um homem que recebeu o perdão de quase 10 mil anos, não conseguiu exercer o perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? O perdão que esse homem recebeu é o perdão que nós recebemos. A minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida, ela era impagável. Mas na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou. Então você, em nome de Jesus, nunca pode olhar para alguém e dizer: eu não perdoo. Eu não perdoo fulano, eu não perdoo cicrano, porque ela me machucou, ela me feriu, ela me desonrou. Sabe por quê? Porque você recebeu o perdão de Deus. Por isso nós precisamos perdoar, porque o perdão, ele é urgente. Mas o perdão, ele não é só urgente, mas o perdão, ele também é libertador. O perdão é libertador. Se você não perdoar, você vai comer com a pessoa que te feriu, você vai dormir com a pessoa que te feriu, você vai tomar banho com a pessoa que te feriu, você vai se alimentar com a pessoa que te feriu e ela nem vai estar ali. Porque você é que está escravizado. Certo, pastor? Ele conta que ele chegou num culto doméstico e viu ali um homem que o procurou e disse: pastor, o senhor precisa me ajudar. Eu tenho minha mãe em casa, que ela não se comunica direito, ela não fala direito, ela só vive triste. Teria como o senhor me ajudar? O pastor disse: claro, será um privilégio para mim. Então o pastor foi até aquela casa e encontrou aquela senhora, com um olhar evasivo, com um olhar indiferente, e que não queria ser notado. Mas pela graça de Deus, aquela mulher abriu o coração para o pastor e contou para o pastor o seguinte: pastor, há 60 anos atrás, quando eu era noivo, eu traí o meu marido. E eu nunca contei isso para ele. Ele morreu. E eu vivo com essa angústia na minha alma. Eu vivo com essa tristeza no meu coração. Eu vivo cativa a essa situação que eu cometi 60 anos atrás. Mas o pastor mostrou àquela mulher que, pela graça de Deus, ela poderia ser perdoada. O pastor discipulou ela, o pastor desceu lá as águas do batismo e ela foi uma cristã exemplar. Alguém que estava escravizado, porque não entendia que o perdão é algo libertador. Mas o perdão, ele não é só urgente, ele não é só libertador, mas preste atenção comigo nessa manhã. O perdão também, ele é revelador. Sabe por quê? Só pode perdoar quem um dia foi perdoado por Deus. Eu vou repetir. Só pode perdoar quem um dia já foi perdoado por Deus. Se você recebeu o perdão, se você enxergou o que Jesus fez por você naquela cruz, é impossível que você não possa perdoar. Então, meu querido irmão, talvez nessa manhã, depois dessa palavra, você vai precisar mandar uma mensagem. Quem sabe você faça uma ligação. Quem sabe você vá até a casa da pessoa. Mas em nome de Jesus, libere perdão. Perdoe, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, não só os ladrões da alegria, mas a segunda coisa que eu quero destacar com vocês é que a verdadeira alegria, ela não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Você e eu, todos nós sabemos que nós vivemos em uma geração hedonista, uma geração que busca o prazer de qualquer jeito, que busca o prazer de forma desenfreada. E Jeremias, no tempo dele, no capítulo 2, no verso 12 e 13, diz assim para nós: fiquem espantados com isto, ó céus,
Fiquem horrorizados e cheios de espantos, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. É isso que acontece na nossa geração. Nós buscamos tantas coisas, assim como esse povo aqui, mas que no final, depois de cavar, depois de se entregar, depois de se dar para todas essas coisas, sabe o que a gente encontra? Vazio. A alegria que nós buscávamos nessas coisas simplesmente estava vazia. E não só no tempo de Jeremias, não só no tempo nosso, no qual vivemos, mas Salomão é um grande exemplo disso. Porque o rei Salomão, e você conhece, um rei cheio de pompa, um rei cheio de glória, ele tentou buscar a alegria, a felicidade, num copo de bebida, mas podendo desfrutar de todos os néctares que esse mundo pôde oferecer, podendo tomar todas as taças das melhores bebidas que esse mundo tinha, no final daquela garrafa ele não encontrou a alegria. Salomão tentou buscar a alegria no sexo, teve 1000 mulheres, mas na cama do prazer, Salomão não encontrou a verdadeira alegria. Ele tentou buscar a alegria também no poder. Que reino que Salomão teve, a ponto da rainha de Sabá, ao visitá-lo, desmaiar diante da glória que ela viu diante dos seus olhos. Mas Salomão, tendo a oportunidade de experimentar tudo isso, no final da sua vida ele disse: vaidade de vaidade. Tudo isso foi vaidade. Sabe por quê, meu caro irmão? A verdadeira alegria está internamente na comunhão com Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Jesus. Tenha um relacionamento com Jesus, que você vai provar da fonte de toda a alegria. Agostinho disse assim para nós: Deus, Tu nos fizestes para Ti, e o nosso coração só vai ter descanso quando nós descansarmos em Ti. Porque só em Jesus, só na fonte da verdadeira bênção, é que nós temos a verdadeira alegria. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão: por que motivos, ou que motivos eu tenho para me alegrar no Senhor? Que motivos a palavra de Deus? Que motivo o próprio Deus me dá para que eu possa ser alegre nele? Sabe quais os motivos? Primeiro motivo: quando eu olho para o passado e lembro de onde Deus me tirou, da escravidão a qual eu estava, nas escamas que havia sobre os meus olhos, do domínio de Satanás sobre a minha vida, e como Deus me livrou de tudo isso, e como Deus talvez livrou você também, quando eu olho para o passado, eu posso me alegrar no Senhor. Quando eu olho para o presente, e vejo o quanto Deus tem cuidado de mim, vejo o quanto Deus tem cuidado da minha família, vejo a forma que Deus tem me sustentado, eu posso, no presente, me alegrar no Senhor. Meus irmãos, quando eu olho para o futuro, eu posso me alegrar no Senhor, porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu posso me alegrar no Senhor porque Ele vem, e todo olho verá quando Ele vier. Eu posso me alegrar no futuro, porque eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas que eu derramei nessa vida. E Apocalipse vai dizer que é todas, não são algumas, mas são todas as lágrimas. Eu posso me alegrar no Senhor no futuro, quando eu olho para o futuro, porque eu sei que eu vou ter um corpo de glória semelhante ao dele. Toda dor, todo fardo que nós carregamos nesse corpo, toda doença, todas as sequelas do Covid, tudo aquilo que nós experimentamos vai acabar, meu irmão, porque você vai ter um corpo de glória semelhante ao de Jesus. Por isso nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Em quarto lugar, na nossa reflexão,
Essa alegria, último ponto, essa alegria, ela só é possível, note comigo, vamos lá para Mateus, por favor. Mateus capítulo 26. Por que essa alegria é possível para nós? Porque nós podemos tomar posse dessa alegria. Mateus capítulo 26, versos de 36 a 38. Mateus capítulo 26, versos 36 a 38, que diz assim para nós. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a sentir tomado de quê? Tristeza. E não só de tristeza, mas de também angústia. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essa alegria, esse convite que a palavra de Deus nos faz nessa manhã, de se alegrar no Senhor, ele só é possível porque um dia Jesus se entristeceu por nós. A nossa alegria é possível porque um dia alguém se entristeceu por nós. Se entristeceu porque ele deveria provar da ira de Deus, porque ele ia provar da fúria de Deus. Ele ia experimentar, carregar no seu corpo todos os pecados, desde Adão até o último salvo dessa terra. Nós podemos ser alegres hoje porque um dia Jesus se entristeceu por nós. Nós podemos ser alegres hoje, e essa alegria é possível hoje, porque Jesus um dia foi abandonado por nós. Ali naquela cruz, no momento de crucificação, quando a ira de Deus veio sobre Jesus, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você esteja em casa hoje, clamando, gemendo, gritando: Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas o que eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, você pode sair desse cativeiro, você pode se alegrar, porque um dia Jesus se entristeceu por você. Porque um dia ele se sentiu sozinho por você, e hoje você pode sim tomar posse dessa alegria. Eu termino essa reflexão perguntando para você que está em casa também: você é de fato uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Onde você tem colocado a sua expectativa de alegria? Porque a palavra de Deus diz para nós nessa manhã: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Pai, perdoa, Deus, por muitas das vezes deixar que as circunstâncias da vida, Deus, roubem a nossa alegria. Perdoa, Pai, por muitas das vezes deixar de perdoar e assim ficar triste, Deus, ficar desanimado. Mas que nós te pedimos e te rogamos nessa noite que a nossa alegria venha estar no Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. É no Teu nome que nós oramos. Amém.